Agora, vou mostrar para vocês como é que funciona toda a nossa parte de agentes de IA, tá? Todas as nossas funcionalidades. Pode ser que você vendo tem uma coisa ou outra diferente, porque a gente está sempre trazendo melhorias, tá bom? Então, como você está assistindo as aulas na ordem, né? Provavelmente você já conectou um WhatsApp, né? Então, para a gente criar um agente, a gente precisa ter já um WhatsApp conectado, porque o agente ele fica vinculado a um WhatsApp, tá? Então aqui você vai definir o nome do agente. Então vou colocar aqui, né, agente Hub Label. Você pode definir uma cor para ele e aqui um WhatsApp, beleza? Aqui, pessoal, é a parte de instruções do sistema. Então, você tem a opção de criar, né, a sua instrução do zero, tá? Então, botar, né, você é um assistente de IA tal, né? Então você vai colocar aqui uma instrução completa, tá? Então essa instrução você vai colocar ali como é que você quer que atenda, como fazer, como que os detalhes sobre o seu serviço, produto, horário de atendimento, todas as informações sobre o seu negócio, né? O negócio do cliente ali, tá? E aí você pode até utilizar aqui negrito, itálico para fazer formatação, para dar mais ênfase, né? Dar menos ênfase. E pessoal, a gente criou aqui uma funcionalidade de criar instrução com ajuda, tá? Então o que que é isso? A gente vai te ajudar a criar as instruções, tá? E aí, aqui tem um detalhe importante, né? A gente precisa que você responda cada pergunta com detalhes. Então você vai ver que as perguntas ela tem um mínimo de caracteres, tá? Então seja claro, seja detalhista, né? Então, qual o nicho? Ao invés de colocar venda de sofá, né? Pô, faz ali, explica sobre o seu nicho, o seu produto, né? Já faz ali né? Dá uma boa introduzida, tá? E aí ele tem várias perguntas e no final ele vai gerar ali um prompt para você bem completão, com toda a parte de como responder, né? Vai ficar bem legal ali, ele já vai dar um tipo de resposta bem bom, tá? E aí você vai criar um prompt. Aqui, pessoal, a gente tem a parte para você anexar alguns arquivos. Como é que funciona isso? Eu vou anexar uma imagem aqui, tá? E aí, pessoal, ele fica anexado aqui. Para que serve isso? Para você falar, por exemplo, quando o cliente pedir o cardápio, né? Então vamos supor que é uma pizzaria, um restaurante pediu o cardápio, envie isso. E aí você vai pegar e vai arrastar para cá. Então a IA já vai ter como contexto essa imagem, para ela enviar essa imagem, tá? Então fica mais fácil do que você ter que colocar a imagem em algum lugar, copiar link, colocar aqui. Então assim já fica tudo integrado, fica bem top, tá? Então você pode colocar aí imagens, vídeos, áudio, PDF, tá? Então fica bem legal isso aí, tá? Tem a tela cheia aqui para você colocar, fica bem bom aqui para você estar editando, beleza? Próximo passo é a parte de conhecimento. Então, pessoal, o conhecimento é onde você vai adicionar informações a mais sobre o seu agente, tá? Você pode enviar texto, PDF, CSV, né? Ah, se você quer, eu queria colocar informações no meu site, exporta, né, o seu site como PDF e coloca aqui, tá? Muita gente se confunde de pegar e colocar tudo sobre o agente no conhecimento e não colocar instruções, tá? Como é que você faz para diferenciar o que é para ser da instrução, o que é para ser do conhecimento? Instruções, pessoal, pensa que você está treinando um novo funcionário, tá? Então, quando você estiver treinando, tudo que ele tem que fazer é uma instrução, né? Ou até perguntas e respostas, né? Quais são as principais dúvidas? Qual o horário? Qual que é o preço, né? Isso acaba sendo uma instrução. O que é considerado um conhecimento? É, por exemplo, uma pergunta que, vamos supor que o teu funcionário teria que abrir ali um bloco de notas, que ele tenha várias informações para pesquisar aquilo, ele teria que abrir um documento para pesquisar aquilo. Então isso é o tipo de conhecimento para você colocar aqui, tá? Então vamos supor que é uma escola que está vendendo, né? Tá vendendo lá matrículas. Então, as principais informações fica aqui na instrução, quais aulas tem, quais séries e tudo mais, né? O que ficaria no conhecimento? Uma informação específica sobre uma taxa de material escolar. Aí você vai colocar como conhecimento, tá? Então você tem que saber ali separar isso, tá? Colocar e também fazer teste, né? As informações, perguntas frequentes e tudo mais, geralmente a gente coloca em instruções, conhecimento, a gente vai colocar informações mais específicas e detalhadas, tá bom? Aqui na parte de configurações, então aqui você vai definir o seu modelo de IA que você quer escolher, tá? Então aqui tem vários modelos, tá? Você tem que escolher o que fica melhor para você, tá? Então se você clicar aqui, né,
por exemplo, no GPT-5 Nano. Ele vai ter aqui, ele tem uma leve descrição, né? Modelo mais leve e econômico, um GPT-4.1, né? Ele é mais leve e econômico, só que uma versão antiga. O GPT-5, modelo para tarefas agênticas e de programação, tá? Então, aqui você vai conseguir ver, né? Geralmente aqui, ó, o Nano, o Mini, eles são modelos mais baratos, enquanto o GPT-5, 4.1, né, que não tem o Nano, o Mini, eles são modelos mais caros e consequentemente melhores. Então, você tem que escolher de acordo com o seu atendimento. É um atendimento simples, é um pré-atendimento, então você vai fazendo esses testes, tá? Aqui, pessoal, tem uma coisa de bastante atenção, esse consumo, tá? O que quer dizer isso? Como o GPT-5, ele é um modelo melhor, só que ele também é mais caro, então todo o consumo feito ele é vezes 5, porque é o modelo mais caro. Se eu colocar aqui GPT Nano, olha só, ele é vezes 0.20, né? Então, ele não é nenhum consumo vezes 1, ele é vezes 0.20. Se eu colocar o GPT-5, ele é vezes 1, né? Então, você pode, para você entender também, né, que o modelo melhor, ele é mais caro, então ele consome mais os seus créditos, tá? Então, a gente tem, pessoal, mais ou menos uma noção que, por exemplo, aqui no GPT-5 Mini, né, que o consumo é vezes 1, que um crédito é mais ou menos uma mensagem. Então, no GPT Nano, um crédito já vão ser 5 mensagens, enquanto no GPT-5, um crédito não dá para uma mensagem. Uma mensagem vai gastar 5 créditos, por causa desse consumo, tá? Então, só para você ter uma base, tá? E aqui a gente tem algumas opções da gente. Então, a opção de separar a mensagem. Então, ao invés de ficar um blocão gigante, ele vai separar essas mensagens quando isso aqui estiver ativo, tá? Tem a opção do agente conseguir ouvir áudio e analisar imagens, né? Então você consegue aqui, né? Essa opção ela consome um crédito, né? Para analisar, para ouvir o áudio. A opção de aparecer lá digitando, gravando, então você pode ativar e desativar. Pausar agente no atendimento humano. Então, quando isso aqui estiver ativo, o agente vai estar lá conversando. Quando o humano responder pelo WhatsApp, automaticamente o sistema vai pausar o atendimento do agente, né? Da inteligência artificial por 30 minutos. Depois de 30 minutos ele volta, tá? E a gente tem essa opção de agrupar mensagens. Então, aquela pessoa que manda oi, enter, tudo bem, enter, qual o preço, enter, né? Então, ela envia lá 3 mensagens, uma sequencial da outra. Se isso aqui estiver desativado, a IA vai responder cada uma das mensagens. Então, ela vai gerar 3 respostas. Quando a gente clica em agrupar mensagens, isso aqui, pessoal, é um tempo em segundos. Então, ele vai ficar 10 segundos agrupando mensagens. Então, ele conseguiu agrupar 4 mensagens em 10 segundos. E ele vai gerar uma resposta para essas 4 mensagens, tá? Então, você pode ativar isso, aí pode testar, vou colocar 5 segundos, vou colocar 10 segundos, né? Você vai fazendo esse teste, tá? O que eu recomendo fazer esse teste? Por exemplo, colocar 5 segundos, pode ser que seja muito rápido, ele não consiga capturar todas as mensagens que a pessoa enviou ali na sequência. Só que se você colocar 10, por exemplo, você vai ver que a resposta vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque antes de gerar a resposta, ele já tem que ficar 10 segundos esperando para ver se vai ter novas mensagens antes de enviar para a IA, tá? Então você vai fazendo testes aí, tá? De 5 a 10 segundos a gente viu que é o tempo melhor, tá? E, por último, a quantidade de mensagens de histórico, tá? Então, a gente está num padrão de 20. O que é isso? Quer dizer que o agente vai ler até as 20 últimas mensagens que foi conversado para ele usar como histórico, como contexto, tá? Por que a gente colocou isso? Vamos supor que é um cliente antigo que já tem uma troca de mais de 100 mensagens. Se a gente deixar sempre todas as mensagens, como ele vai ter que ler 100 mensagens de histórico, vai consumir muito crédito, tá? Porque ele usa mais créditos, mais token, ele tem que ter mais pensamento. E aí pode ser que uma mensagem te gaste 10 créditos, né? Então, a gente colocou aqui para você definir esse máximo. E até tem aqui, né? O agente irá inserir essa quantidade de mensagens de histórico na conversa. Quanto maior a quantidade, mais créditos gasta, tá? 20 é uma quantidade legal, tá bom? E aí você vai configurar e vai criar o agente, tá? Essa parte de CRM até expliquei na aula de CRM, mas é onde você consegue selecionar um quadro, uma etapa, para todas as conversas que esse agente conversou já caírem automaticamente lá nesse quadro do CRM, tá? E aí você vai clicar em criar agente e ele já vai criar para você, tá? No momento que você criar o agente e ele estar conectado aqui, pronto, o agente já está funcionando, tá? Então aqui ele vai aparecer o modelo, se está online, quantidade de créditos que já foi gasto nesse agente, quantas conversas estão em atendimento e quantas conversas estão pausadas. As conversas pausadas é que está pausada por causa do atendimento humano ou
Também quando você entra aqui nessa central de conversas, você consegue ver todos os contatos que teve conversa e você consegue pausar e retomar manualmente, tá? Então você vai conseguir filtrar isso, beleza? Aqui eu posso clicar para editar o agente ou até excluir o agente e aqui eu posso desativar, né? Então aqui eu desativei e vai ficar pausado aqui, né, esse agente, tá bom, pessoal? Aqui a gente tem aqui em cima aqui, ó, créditos, né? Então eu gastei 0 créditos do meu plano de 1000 créditos, né? Então ele vai aparecer isso aqui. Quando usar os 1000 créditos, ele vai ficar uma tag vermelha, vai pausar e o agente vai parar de responder porque chegou no limite de créditos, tá? Quando chegar no limite de créditos, o cliente tem duas opções, que é entrar em contato com você para adquirir um plano com mais créditos ou ele vai esperar virar o mês para renovar essa quantidade de créditos, tá? Essa quantidade de créditos ela é renovada ali do último dia do mês para o primeiro, né? Então todo dia primeiro ali de madrugada é zerado esses créditos, tá bom? E aí o agente vai voltar a responder, beleza? Então é isso sobre os agentes de IA.